Bem, hoje a gente vai começar aí um assunto novo, tá? Nós vamos falar aí sobre uma biblioteca interessante do JavaScript, que é o jQuery, tá? O jQuery ele tem esse site aqui, que é o site oficial do jQuery. Por aqui a gente consegue ter a documentação, né, do jQuery, a gente pode fazer o download, ver alguns exemplos de códigos, tá? Mas isso eu vou passar aí para vocês ao longo dessas aulas. Então, o que é o jQuery? Pela definição que está aqui no site, o jQuery ele é uma biblioteca JavaScript rápida, compacta e rica em recursos, né? Ele simplifica algumas tarefas, como a manipulação do DOM, né, que a gente estava vendo aí em outras aulas, o processo da gente lidar com eventos, processo da gente criar animações, tá? Então, ele é uma biblioteca poderosa do JavaScript, tá? Eu já comentei aí com vocês sobre o JavaScript, né? Ser a linguagem mais utilizada no mundo, ser a linguagem mais poderosa, né? Pelo fato de ter muitas bibliotecas, muitos frameworks que são aí baseados em JavaScript, né? Outra biblioteca poderosa que a gente tem baseada também no JavaScript é o React, tá, pessoal? Só que embora o jQuery ele seja aí uma biblioteca baseada em JavaScript, vocês vão ver que ele tem aí uma sintaxe própria, né? Uma forma própria de passar os comandos, tá? Vocês vão ver que algumas coisas são parecidas, né, com o JavaScript puro, e outras coisas não, certo? Então, a gente vai ver como que funciona através de exemplos, tá? Deixa eu só mostrar aqui para vocês algumas coisas, né, que a gente consegue fazer usando jQuery, ó. A gente consegue produzir esse tipo de efeito, que é o efeito Lightbox, certo? Esse efeito aqui que vocês estão vendo, né, quando clica na imagem, a imagem aparece maior, né, e o fundo ele fica aqui mais escuro, tá? O nome desse efeito é Lightbox, ok? Vou mostrar também aqui para vocês mais alguns efeitos, né, que a gente consegue fazer, tá? Vamos lá, vou pegar aqui alguns exemplinhos. Ok. Então aqui eu tenho um texto, né, mostrar painel. Se eu clicar nele, olha que legal isso daqui, ok? No caso aqui ele não vai voltar, porque ele não tem aí a programação de voltar, certo? Mas outros aí vão ter. Vamos ver aqui o segundo exemplo. Tá, esse daqui vai ter a programação de voltar, ó lá. Então o texto aparece, eu clico de novo, ele desaparece, né? Eu expando ou retraio, né? Isso daqui, pessoal, dá para fazer por meio da biblioteca jQuery. Vamos ver o que é mais que a gente consegue fazer aqui. Vamos ver esse efeito. Ó lá. Então, mesma coisa, né? Aqui ele está retraindo. Vamos ver algum outro exemplo. Tem um efeito aqui do fade, né? Olha lá. Ó. Então eu clico aqui, olha lá, a imagem ela vai ficando mais clarinha até desaparecer. Se eu clicar aqui de novo, ela vai ficando mais nítida, né? Até reaparecer, tá? Então, isso aqui é um efeito também que dá para a gente fazer por meio da biblioteca jQuery, né? Vamos ver esse daqui também, ó. Olha lá, esse tipo de animação a gente também consegue fazer por meio do jQuery, certo? Maravilha, pessoal. Vamos ver o que é mais que a gente tem aqui. Ali, por exemplo, ele está manipulando o CSS, né?
Então, a gente viu que por meio do JavaScript puro, né, a gente consegue deixar a página mais dinâmica, né? E o jQuery, ele permite, né, a gente construir aí esses recursos, né, mais ricos, tá certo? Vamos ver aqui, então, se a gente tem mais algum outro. Olha lá, aqui eu troquei o CSS, né? Bem simples, tá? Isso daqui, gente, né? Vocês viram aí no JavaScript. Agora a gente vai fazer, né? Usando a biblioteca jQuery, tá? Deixa eu ver o que mais que a gente tem. Aqui é para trocar o texto, né? O conteúdo da página, certo? Vamos ver se tem mais aqui alguma coisinha. Vamos ver aqui. Ele alterna o texto. Ok. Então vamos ver. Vamos entender aqui, então, pessoal, um pouco da sintaxe, certo? Do jQuery, né? Antes da gente começar, né, a ver aí alguns exemplos práticos, vamos entender um pouquinho como que funciona a sintaxe. Bom, primeira coisa, moçada, para a gente usar o jQuery, como ele é uma biblioteca externa, né, a gente vai ter que chamar ela, certo? Então eu posso tanto baixar o arquivo, como também eu posso chamar ela de forma online, né? Que nem eu estou fazendo aqui, ó. Aqui nesse caso eu estou chamando, né, essa biblioteca de comandos, né, de forma externa, tá? Lembrando, pessoal, né, que em outras aulas que a gente teve, eu mostrei para vocês aí como é que cria uma biblioteca de funções, né? E aí a gente poderia chamar essa biblioteca, tá? Então aqui eu estou chamando uma biblioteca de comandos. Essa biblioteca ela está online, tudo bem? Beleza. Então vamos nos atentar aqui primeiro, ó, como que funciona a sintaxe, tá? Do jQuery. Bom, no jQuery a gente usa bastante o caractere especial cifrão, tá, gente? Assim como vocês usam o cifrão na linguagem PHP, né, quando vocês vão criar aí uma variável, né, no jQuery a gente usa o cifrão, tá? O cifrão eu posso utilizá-lo, né, combinado aqui com um parênteses, dentro eu coloco um seletor, tá? O que que seria aí esse seletor? Ele pode ser, por exemplo, uma tag, né? Ele pode ser, por exemplo, a classe de um objeto que eu estou chamando, né? Vocês viram que no JavaScript tinha os métodos lá do DOM, né? Que permitia a gente trocar, por exemplo, o conteúdo de um parágrafo pela tag, né? Pela ID do parágrafo, pela classe do parágrafo, certo? Então, a gente consegue fazer a mesma coisa por meio do jQuery, tá? Só que utilizando aí uma sintaxe, né, mais otimizada, tá? Então, a gente não usa, por exemplo, aqui o get element by ID, né? Então, por exemplo, eu quero mudar aí um parágrafo, eu poderia colocar um cifrão entre parênteses P. Não, eu quero mudar um parágrafo que tenha ID P, né? Ou ID texto, né? Então eu poderia colocar aqui o cifrão, parênteses, ID, né? Que a gente vai ver aí como é que chama pela ID. Tudo bem? Ponto a ação que eu desejo fazer, né? Fazer uma animação, né? Trocar a cor de um objeto, ok? Então a gente vai ver tudo que vocês viram aí no DOM, né? De mudar a cor, né? De mudar, por exemplo, o CSS, né? De algum elemento, a gente vai ver como é que faz via jQuery, certo? Então, primeiro ponto, né? A gente pode usar aqui um cifrão diz. Diz é o objeto que vocês se encontram,
né? É o elemento atual, tá? Diz do inglês, né? É este. Então aqui ele dá um exemplo bem simples, né? Que é o hide. O hide ele serve para ocultar, tudo bem? Então lembrando, qual que é a sintaxe? Ó, cifrão, entre parênteses, o meu seletor, ponto, a ação. Né? Nesse caso, eu vou fazer uma ação de ocultar um parágrafo, tá ok? Então, eu posso ocultar por meio do diz, posso chamar a tag, né? Então, como eu disse, eu estou querendo ocultar um parágrafo. Como que eu poderia fazer? Cifrão, abre o parênteses, né? Coloca a tag parágrafo, certo? Entre aspas, ponto read, ok? Só que quando eu coloco o cifrão entre aspas simples, né? P.read, o que, que ele vai fazer? Ele vai ocultar todos os parágrafos. Então, é isso que ele está querendo me dizer aqui, ó, né? Ele vai fazer aí uma ocultação de todos os parágrafos da página, tá? Às vezes não é isso que eu quero, às vezes eu quero ocultar um parágrafo em específico, ok? E aí, então, eu vou ter que manipular a classe do parágrafo, certo? Como que eu manipulo classe? É parecido com o que vocês fizeram no CSS. Para manipular uma classe, vocês colocavam ponto, né? Aqui a gente pode colocar ponto a classe que a gente quer manipular, ok? E por fim, eu posso ocultar, né, um elemento da minha página, um objeto da minha página, por meio da ID daquele objeto. Vocês viram lá pelos métodos do Doom, né? O Doom ele tem lá um método que é o document.getElement by ID, né? Ou seja, encontre na minha árvore de objetos qual é o objeto que tem aquela determinada ID. Então aqui também, só que eu faço com uma sintaxe mais simples, ó, né? Eu pego o cifrão, abro um parênteses, entre aspas, lá no CSS, quando vocês queriam ocultar pela, quando vocês queriam fazer alguma formatação, né, de uma div pela ID, vocês usavam hashtag ID da div. Aqui, por exemplo, eu vou pegar o hashtag, o ID do elemento que eu quero. Tudo bem? Então, essas daqui são as variações, né, que eu posso utilizar no meu jQuery, certo? A gente tem que ter essas sintaxes em mente, tá, pessoal? Antes de prosseguir, ok? Então, a forma como a gente manipula, né, o DOM, ela é um pouco diferente, né, quando a gente mexe aí com essa biblioteca do JavaScript, com o jQuery, certo? Então, vamos ver aqui um exemplo, ó. Eu tenho uma página, certo? Tem um H1. Esse H1, ele tem uma ID título 1, tá? Aqui tem o conteúdo, isso ser um teste. Tem um H2, né? Que é a tag aí de título 2. Tem um parágrafo. Tem um parágrafo com uma classe, certo? E tem um botão, né? Que tem uma identificação BTN1, ok? Então, o que, que vai acontecer? Quando eu clicar no botão, ele vai sumir com algum determinado parágrafo, tá? Se a gente fosse fazer isso, por exemplo, com o Doom, da forma como vocês aprenderam até agora, a gente poderia colocar lá, né, um document.getElementById.style.visibility, né? Recebe um visibility ou um hidden, tá? Como vocês viram lá no exemplo que eu dei, acho que foi de rollover, né? Só que aqui, pessoal, o que, que acontece? A gente está usando uma biblioteca que visa facilitar esse trabalho, né? Visa facilitar a manipulação do Doom, tá? Então a gente vai ver isso, como que isso é feito por meio do jQuery, certo? Então vamos ver aqui como é que funciona, né?
a sintaxe do jQuery. Eu tinha passado para vocês, né, que para usar o jQuery, a gente precisa baixar a biblioteca ou chamar ela aqui de forma online, como vocês estão vendo aqui. Tudo bem? Beleza, turminha. Agora o seguinte, ó. Lembre-se como que é a sintaxe, né? Um cifrão, abre um parênteses, um seletor, né? Que pode ser uma tag, que pode ser uma ID, que pode ser uma classe, tudo bem? Então a gente sempre vai começar o jQuery, pessoal, né? Dessa maneira aqui, ok? Dessa maneira, certo? Vamos nos atentar primeiramente nessa linha aqui, para depois a gente ver as linhas de baixo. O que está acontecendo aqui, ó? Ele está usando a sintaxe. Cifrão, o seletor, que é o meu documento, né? Lembre-se que tudo parte, né? A partir do documento, tá? Quando vocês mexiam com o Doom sem o jQuery também era assim, né? Tudo começa a partir do documento, né? Que é a minha página, ok? E aqui, pessoal, o que que ele está fazendo? Ó? Ele está pondo já uma ação, certo? Qual que é essa ação? Na leitura do documento. Ou seja, quando a página for lida, tudo bem? Ele vai chamar essa function que vocês estão vendo aqui, certo? Então, quando a página for lida, ele vai chamar essa função. Tudo bem? Essa função, pessoal, ela não tem nome, né? Por isso que ela está aqui, só a palavrinha function, tá? Esse recurso em programação, ele é conhecido como função anônima, certo? Então, aqui, ó, quando o documento for lido, ele vai chamar essa função. Abre um parênteses, ó, ele está seguindo parênteses, certo? Então, toda a programação vai ocorrer aonde? Quando o documento for lido. Então, perceba, ó, que aqui ele vai abrir um parênteses e vai fechar esse parênteses só aqui, ó. Olha onde que está fechado o parênteses amarelo, ó. Só no final, ok? Então, toda a nossa programação vai acontecer quando o documento for lido. Tudo bem? Maravilha. Então vamos ver aqui, ó, como é que funciona, tá? Quando o documento for lido, tudo bem? Aí agora eu vou continuar. Vamos entender antes como que é essa página, né? Eu vou rodar a página para vocês verem. Por ela aqui para rodar. Ok? Então a página ela está aqui. Nesse momento, o que que ele está fazendo, ó? Ele está chamando a função quando o documento for lido, certo? Logo abaixo, eu tenho um outro objeto, né, sendo aí codificado, tá? Implementado, que é o botão. Então, olha de novo como é que funciona a sintaxe, ó. Cifrão, abre um parênteses, o seletor, lembrando que eu posso chamar o seletor, pode ser uma tag, pode ser uma classe, pode ser uma ID, certo? Então, a tag do botão que a gente viu é o button, ó. Beleza? Posso colocar o button ali, né? Como eu só tenho um botão mesmo na página, né? Eu vou colocar o button. Tudo bem? Mas poderia ser, de repente, até a ID do botão, tá? Então, fecha o parênteses, a ação. Qual que é a ação? Quando o botão for clicado. Então, olha só, essa ação, pessoal, ela vai ser desencadeada por meio dessa função, outra função anônima, tá ok? Então, aqui eu tenho de novo uma function, tá? É uma função sem parâmetros, ok? Que a gente já viu aí como que funciona, né? Os parâmetros. Abre uma chavinha, certo? E aí eu vou fazer a implementação da função, tá? Então aqui eu tenho duas coisas, né? Quando o documento for lido
e quando o botão for clicado, certo? Então, aqui eu tenho um pequeno exemplo, né? Quando o botão for clicado, ele vai dar um alerta de teste, né? Ele vai abrir aí uma janelinha, né, de teste, ok? Aí, o que eu estou mandando ele fazer? Notem, pessoal, que tudo vai funcionar de acordo com essa sintaxe, tá? Aqui eu estou pegando novamente o cifrão, né? Abre um parênteses, que é da sintaxe, um hashtag. Por que hashtag título 1? Porque agora eu estou querendo manipular um objeto por meio da ID dele. Quem é título 1? Né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Quem é título 1? Vamos dar uma olhadinha no nosso HTML. Título 1 é o meu H1, ó. Tudo bem? Então, o meu H1 que tem o texto isso ser um teste, certo? Então, eu já estou manipulando aqui o título 1. O que eu quero fazer com esse título 1? Eu quero sumir com ele, tá? Então, qual que vai ser a ação? Read, certo? Olha lá. Beleza? Ação read. O que ele vai fazer? No meio dos meus vários objetos que eu posso ter na página, eu vou pegar qual objeto tem a ID título 1 e vou excluir ele, né? Ele vai desaparecer da minha página, certo? Então, quando eu clicar no botão, ele vai sumir com o título 1. Tudo bem? Depois, ele continua aqui, né? Ó, percebam, tudo varia em função disso daqui, tá? Então, de novo, um cifrão, abre um parênteses, só que agora ele não está excluindo pela ID. Ele vai excluir pela tag, ó. Que de fato eu posso colocar a tag, né? Então eu coloco a tag entre aspas, eu quero excluir todos os H2 da minha página, né? Então, de novo, cifrão h2.read. Ele vai excluir todos os H2 da página. Tudo que tiver a tag H2, ele vai excluir, certo? Aí, temos mais um objeto aqui para ser excluído, ó. Cifrão.miniatura. Por que agora ele está usando ponto? O hashtag ele usou para ID. O ponto ele usa para classe. Se eu pegar aqui nos meus objetos, ó, no meu HTML, eu tenho um parágrafo cuja classe é miniatura. Ok? Então, baseado nesse código, o que ele vai fazer? Ele vai excluir para mim, ele vai tirar da página o H1, que é o título 1, ele vai excluir os H2 da minha página e vai excluir também o parágrafo que tem a miniatura, a classe miniatura. Olhando aqui, ó, vamos prever então o que vai sobrar, né? O H1 ele vai excluir, o H2 também ele vai excluir, e o parágrafo, class miniatura, também vai excluir. Então, a única coisa que vai ficar é o parágrafo, certo? Aí, olha só essa sintaxe, moçada. Aqui ele abriu, né? Ele está abrindo a função. Aqui ele está fechando, certo? Então, esse fechar chave é dessa segunda função que ele abriu. E esse fechar parênteses, né? Ele está fechando o parênteses que foi aberto aqui, né? Através da chamada da ação, clique. Ok? Então, aqui ele está finalizando o clique do botão. Está dando um ponto final ali. Só que vocês devem estar lembrados que toda a programação ela está dentro da onde? Dentro de quando o documento é lido. Ou seja, dentro dessa rotina aqui de cima. Ok? Então, assim como aqui eu fechei o colchete e fechei o parênteses do clique, eu preciso fazer a mesma coisa, tá? Com aqui em cima. Ok? Então, aqui, ó, eu estou fechando
o read, a function que eu abri aqui em cima, e estou fechando o parênteses do read, certo? A ação, pessoal, ela está dentro do parênteses, tudo bem? Então, a ação, ela pode não ter nada, né? Que nem a gente está vendo aqui, ó, no read. A gente tem simplesmente um read vazio, certo? Mas dentro do parênteses, olha só, eu também posso criar minhas funções, certo? Minhas funções que vão fazer alguma coisa, tá? Então, lá no JavaScript puro, né, que vocês mexeram, quando a gente manipulava, por exemplo, o clique do botão, a gente criava uma função, certo? E aí, no clique do botão, a gente chamava essa função. Aqui, o que acontece, né? Eu estou usando uma biblioteca que eu coloco um cifrão, o botão, ponto clique, não dou um nome para a função, posso usar uma função anônima e implementar essa função aqui dentro. Olha como que eu consigo, né, otimizar o código, ok? Vamos testar então aqui para a gente ver como que funciona, né? O que a gente previu então com esse código? Vamos lá. Que só vai ficar um parágrafo, né? O restante, olha lá, ele abre um alerta, né? Normal, ó, tá aqui o alert, tá? Vamos dar um OK, olha lá, ó, sumiu. Ficou somente um parágrafo, certo? Só olhando aqui, né, pessoal? Olha só. Então, eu tenho lá um objeto P, né, de parágrafo. Foi a única coisa que sobrou, então. O restante foi tudo excluído ao clicar no botão. Tá ok? Bom, por hoje vai ser só, tá, gente? Depois eu vou passar aí mais alguns exemplinhos para vocês, né, de utilização do jQuery nas próximas aulas.